Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Sexto Monumento, vosso podcast de ciclismo. Estamos já finalmente no rescaldo do Giro. O Sexto Monumento nasceu com o Giro, convém dizer, foi com a antevisão do Giro de Itália que começou o sexto Monumento. Estamos aqui já no nosso episódio número 5 para falarmos da vitória de Tadej Pogačar, da vitória nos pontos de Jonathan Milan e de tudo o que se passou no Giro, do pódio de Dani Martínez e Geraint Thomas. E comigo conto com Paula Ferreira Lobo. Seja muito bem-vinda, Paula. Nós nos últimos dias temos falado muito. É verdade, nós nos últimos dias temos falado imenso no podcast exclusivo para patronos, mas é sempre um gosto falar contigo, querido David. Olá a todos os nossos ouvintes. Estou aqui super entusiasmada porque a semana é mais curta, portanto esta segunda-feira não me está a custar tanto. Eduardo, seja muito bem-vindo também. Não sei se com toda esta energia que tem Paula Ferreira Lobo, mas também bem disposto. Olá David, olá Paula. Eu agora falava um bocadinho mais devagar para contrariar aqui um bocadinho a energia da Paula, mas não, voltando ao normal. Sim, um final de giro que vamos aqui fazer o rescaldo numa semana que, como dizia a Paula, dá para descansar depois de tantos dias seguidos em que tivemos aqui a partilhar com os nossos patronos e com a restante malta este giro. Mais uma aventura concluída e agora vamos analisar quem é que foi bom, quem é que foi mau e quem é que nem sequer lá apareceu. Olha, aproveito para perguntar, foi uma última semana assim, sentiram que foi a mais, não sei se fraquinho é o termo, mas foi a menos entusiasmante, talvez, ok, a coisa estava ainda mais decidida do que já estava, mas não sei porque senti que... Foi fraquinha é exatamente o termo, na minha opinião. Não, as outras duas foram melhores, acho eu. Esta aqui, não sei se também já estávamos mais cansados, a coisa não foi assim tão entusiasmante, talvez. Mas sabem, deixem-me partilhar uma coisa, David, só para mostrar que realmente foi quase um tédio esta última semana. O top 6 que entra na última semana é precisamente aquele que termina só com a mexida do Thomas e do Dani Martínez, quando até entramos nesta semana com distâncias até pequeninas. Não havia 12, 15, 20 minutos, havia ali talvez 3 minutos entre o segundo e o sexto, o sétimo, e não houve mexidas nenhumas. Por isso isto mostra claramente que amoltando ali na nave. Sim, é? No top 10 só entrou um corredor, só houve uma troca. Por seu o Zana entrou o Storer, de resto ficaram os mesmos corredores dentro do top 10. Não houve assim muitas movimentações, o que foi até foi estranho, mas também nós tínhamos comentado no final da outra semana, tínhamos estado aqui eu e tu, Eduardo, que até as diferenças ali à entrada do top 10 eram mais ou menos muito semelhantes e que não deveriam haver muitas mexidas, mas é a prova de que realmente já estava assim cada um na sua casinha. E Paula, quem esteve sempre na sua casinha, tirando no primeiro dia e agora olhando para trás, fica talvez esse único asterisco deste Giro para Tadej Pogačar, que nós especulamos, ele andaria de rosa todos os dias, falhou naquele dia em que até soaram os alarmes, que a equipa da UAE não ia saber controlar o pelotão e tudo mais. Depois facilmente encarreiraram, mas tirando o primeiro dia foi um domínio absoluto, como era de esperar, mas acho que todas estas... E relembrando que no primeiro dia ele quase ganhou, não é? Sim, foi até parece que ficou muito longe de ganhar, mas não, ele perdeu num sprint. Todas estas exibições avassaladoras dele, acho que ainda engrandeceram mais esta vitória. Sim, e ele acabou por engrandecer este Giro, porque eu por acaso não concordo. Eu não concordo muito quando há várias opiniões deste género, alguns especialistas do ciclismo e algumas pessoas mais anónimas nas redes sociais a comentar que como nós se Tadej Pogačar, mas nós não temos comentado isto. Não, mas nós outras pessoas anónimas. Ok. Outras pessoas anónimas
que se Tadej Pogačar não estivesse neste giro, o giro tinha sido mais emocionante. Eu discordo, eu não sei onde é que as pessoas viram essa emoção toda pelo resto do top 10, e não é só por aquilo que o Eduardo disse aqui, é desde o início, só Pogačar, ou pouco mais que Pogačar, foram corredores ofensivos. Ok, tivemos o Tiberi a tentar ali uma vez ou outra, e o Martínez também, e o resto do povo. Ninguém, é assim, ok. Do Thomas eu também não esperava que fizesse grandes ataques, mas depois de Tadej Pogačar estar fora da equação, que ia ganhar e afins, eu não entendo a forma como algumas equipas correram. Podem dizer, não tinham pernas, mas pronto, se não tinham pernas, então amigos, se calhar têm que começar a pensar, porque se não tinham pernas e ficaram àquelas distâncias, não sei, repensar a vossa vida, repensar a vossa carreira, porque vou-te dar um exemplo muito claro da etapa de sábado, a última etapa de alta montanha. O Pogačar arrancou com mais de 30 km para o fim, e foi sozinho a vida dele, ganhar a etapa. Ok, e eu pensei para mim, ok, este vai ganhar a etapa, e agora vai ser giro, porque entretanto vão-se tentar, porque ainda havia ali mexidas que se podiam fazer, e a montanha pariu um rato. Se não fosse Pogačar, isto tinha sido pior que o giro do que ganha o 5, por exemplo, tinha sido pior que o giro do ano passado. Se não fosse Pogačar e os sprinters, porque nesse capítulo, e eu já o disse no podcast exclusivo para patronos, mas vou dizer aqui para toda a gente, o capítulo dos sprinters, apesar de lá estar, tivemos um domínio bipartido ali entre o Milan e o Team Merlia, mas ainda assim eu acho que nesse capítulo dos sprints foi interessante, foi uma disputa bastante interessante que eu gostei de acompanhar. Já a geral foi um bocado secado. Eduardo, mas aqui também fazendo o advogado do diabo e sobre esta questão da geral, também há que dizer que Pogačar não quis deixar muitas prendas aos seus adversários. Quase todas as etapas de montanha nós pensámos, bem, hoje podem deixar chegar uma fuga, mas foram poucas as que tiveram a oportunidade. Acho que só aquela do Steinhauser e a do Parrepante, que até a do Parrepante nem era uma subida assim tão dura. De resto, e a do Vendram talvez também era. Sim, mas nem era uma etapa com alta montanha, certo? Mas mesmo nesse ponto eles quiseram ser dominantes, e a UAE mostrou-se muito forte nesse capítulo. O Vegard Stacklangen, se fosse preciso, ainda fazia mais uma semana a puxar pelo pelotão, e até aquelas dúvidas que nós tivemos depois da primeira etapa, que se acenderam as sirenes todas, eles dissiparam facilmente. Em todos os dias conseguiram deixar o Pogačar em posição para ganhar quando assim se propuseram. Mas também, desculpem lá, mas eu tenho que dar esta chega, mas também não foram testados por aí além. Também convém dizer isto. Sim, ou seja, na primeira etapa de facto houve ali alguma confusão. Acho que foram mais ambiciosos do que o terreno ditava que fossem. Depois, obviamente, foram controladores e realmente todas as críticas que se fizeram na altura, até com as próprias características dos ciclistas que eles levavam para este giro, acho que acabaram por serem fundadas face àquilo que nós vimos na restante prova. Agora, é como dizia a Paula, acho que não houve um teste, nem tão pouco mais ou menos, não foram minimamente testados, conseguiram controlar a corrida a ritmo até à estocada final. Acho que foi sempre essa a estratégia da UAE face ao domínio avassalador que o Pogačar teve neste giro. Acho que fica na história aquilo que ele fez, e independentemente de não ter rivais à altura, porque acho que isso é o resumo deste giro, é não haver rivais à altura para o Pogačar, mas independentemente disso, acho que os números que ele apresenta, porque não podemos só medir a distância que ele teve para os rivais, é também todos os dados que nós vimos sobre as corridas dele, todos os números que ele apresentou são fenomenais. E deixa aqui uma mensagem muito clara para aquilo que a UAE quer fazer no giro, com uma equipa muito mais forte do que aquela que apresentou com uma equipa muito mais forte que apresentou no giro, mas a verdade também é uma, independentemente de a UAE não ter apresentado aqui escaladores puros, acho que aquela equipa estava unida à volta do Pogačar até à morte, e isso é difícil de conquistar também. Não sei se vamos ter esta disponibilidade coletiva no Tour. Obviamente vamos deixar isto para outras núpcias, mas
Não sei como é que vai ser aí a questão da liderança, por isso destacar obviamente esta entrega da equipa que esteve com ele até à morte. Aliás, eu recordo-me que na primeira semana havia uma etapa que eles nem assinaram no desenho original a vencer, e a própria equipa disse, não, tu vais lá hoje, nós vamos trabalhar para ti, tu vais lá hoje e vais ganhar, e ele foi lá e ganhou. E de facto era uma equipa que, não sendo a melhor equipa do mundo, uniu-se à volta dele, e acho que foi bastante forte, e foi um domínio absolutamente avassalador do Pogačar. Não me recordo de ver uma vitória numa grande volta como esta, mas isto ao mesmo tempo também cria muitas questões. É que isto parece que no palmarés do Pogačar é aquela formação que nós fazemos para o currículo e depois olham para lá e dizem, opá, aquilo não vale nada, não é? Porque realmente foi tão fácil. Mas eu acho, mas a questão estou a brincar, obviamente, mas acho que foi a grande volta mais fácil que ele vai ganhar na sua vida, na sua carreira. Mas eu acho também que quando chegarmos lá à frente já ninguém se vai lembrar como é que foi. Vai ser só mais um ícone lá no palmarés dele. Mas eu não me recordo, não sei se vocês recordam de uma grande volta vencida com uma facilidade tão grande, não me recordo mesmo. Não, eu acho que a Paula, que é grande fã de Roglic, ele teve ali uma das voltas dele que ele ganhou facilmente. Não tão facilmente como esta, mas... Sim, o Roglic teve, já não sei se foi a primeira, se é a segunda volta que ele ganha, que também foi assim a walk in the park, mas não desta forma. Sim, desta forma. O Pogačar, neste caso, o Pogačar leva 6 etapas também, não é? Quer dizer, foi demasiado uma distância maior para o segundo porque não quis, porque senão ele ganhava com 20 minutos de avanço. Sim, se ele quisesse ter chateado um bocadinho mais, sim, porque é isso, é como tu dizes, foi demasiado fácil, mas eu também acho, lá está, que no caso, por exemplo, dessa volta do Roglic, o Roglic é um corredorzaço, como é óbvio, mas para o bem e para o mal não impõe o respeito que Pogačar impõe, e não havendo nenhum corredor, lá está, não havendo Roglic, não havendo Jonas Vingegaard, não havendo Remco, vai ser sempre muito fácil para ele, porque os outros, e foi a sensação que me deu, toda a gente tirou a toalha ao chão, tirando o Narvaez na primeira etapa. Mas também, Paulo, nós comentámos aqui no início deste giro que nem a segunda linha era aquela que nós achávamos mais capaz, ou seja, por exemplo, não estava Carapaz, ou Simon Yates, ou... depois os outros são os colegas dele, que é o Ayuso e por aí, mas não estava essa segunda linha. Sim, o Jai Hindley, que é colega do Roglic, não podia estar aqui, podia ser alguma, até porque... dar aqui uma luta um bocadinho maior, e lá está, eu percebo isso, ou ficar uma luta um bocado maior, não, ficar mais perto. Mas ainda assim, por exemplo, e passando aqui, se calhar, aqui já um bocadinho para aquilo que foram as minhas desilusões muito particulares, um corredor que a mim me desiludiu bastante foi o Ben O'Connor. Porque eu esperava mais o Ben O'Connor. Ele foi quinto, né? Deixa-me confirmar. Quarto, pronto. Ele foi quinto num tour. Era claramente ao pódio. Ele foi quinto num tour que é muito mais difícil, particularmente mais difícil do que este giro. Eu esperava bem mais de Ben O'Connor, até porque se há homem que não se pode queixar da equipa que tinha, era ele, porque a Decathlon fez um giro. Ele teve doente. Pronto, ok, pode ser essa a explicação, mas eu esperava muito mesmo mais no sábado, não sei se vocês repararam, ele estava mais preocupado em manter ali controlado o pelotão para garantir o quarto lugar do que propriamente assaltar o pódio, não é? Porque também etapa que dava para isso. Faz uma diferença assim tão grande ser quarto ou ser sexto, é que ser terceiro ou ser sexto é uma diferença grande, porque vais ao pódio não vais. Ser quarto ou ser sexto é uma diferença assim tão grande. Arriscou muito pouco. Pois é isso, não atacou. O Thomas para mim é outra desilusão, ainda que eu sei que é um bocadinho a forma de correr, e o senhor, justiça lhe seja feita, fez 38 anos em pleno giro, mas lá está, se calhar para ele ser segundo ou ser terceiro é um bocadinho igual. Não é se calhar, é de certeza, não é? Até porque ele já ganhou um tour, não tem nada para provar a ninguém, é um facto. Mas também esperava um bocadinho mais, porque ele perde o segundo lugar para o Dani Martínez, lá está, não foi para um Jai Hindley, não foi para um Carapaz, foi para o Dani Martínez, com o devido respeito, que também acho que é um excelente corredor, mas é só o Dani Martínez. Por falar nisso, para mim, a surpresa deste giro é ele, Dani Martínez, porque eu não dava por nada, aliás, não dava por nada Dani Martínez em segundo neste giro. Eu pensava que ele eventualmente ia ganhar uma etapa e ficar lá para sexta, uma coisa assim. Ele depois daquele giro
de Gregário e do Bernal, 21, houve muitas esperanças e todas as também numa Ineos um bocado atabalhoada, que não sabia muito bem o que queria fazer. Ele andava sempre, fazia boas provas de uma semana, mas nunca em grandes voltas, e eu fiquei agradavelmente surpreendido com este segundo lugar dele, até porque acho que ninguém o meteu nas suas previsões. Segundo lugar, por exemplo, ficar no pódio quando fizemos a antevisão. Fiquei muito surpreendido com esta exibição do Dani Martínez. Mas também lá está, mas ele mostrou que quis, porque foi dos corredores que nós vimos a tentar alguma coisa, a tentar impor, subir ritmos, a tentar ir com o Pogačar, a tentar fazer alguma coisa, não sei, a tentar sprintar atrás do Pogačar. Ele já sabia que não ia dar, mas tentou alguma coisa. Ele e o Tiberi, eu não sou vado de Tiberi, como é público, não é? Não... pelas questões fora da bicicleta, obviamente, mas não consigo gostar. Mas ele é melhor, ele desde que deixou o tiro olímpico. Pronto, eu não consigo. Não tenho, como se diz em inglês, I've got no love for that guy. Mas justiça lhe seja feita, também foi um dos que quis, e lá está. E o facto de ter querido, mas o Rubio tinha os problemas dos contrarrelógios que nós já sabíamos à partida que ia ser muito difícil para ele. Mas sim, o Rubio também fez alguma coisa, também quis alguma coisa. Mas no caso, por exemplo, do Tiberi, foi recompensado com o facto de ter ganho uma classificação secundária, neste caso a camisola da Juventude, ao Timon Harensman, que também foi uma desilusão para mim. Começou mal o giro, depois parecia vindo em crescendo, mas depois na última etapa também... Mas também a Ineos, lá está, pôs sempre a favor do Thomas... faltou... A Ineos não chegou ao século XXI do ciclismo. A Ineos não sabe correr contra Pogačar, contra Roglic, contra Remco. Aos anos 20. Aos anos 20 deste século. Não, a Ineos ainda corre muito como se ainda tivesse o melhor corredor em prova. Ainda ninguém lhes disse que não tem. Mas ainda sobre o Dani Martínez, eu acho que foi de facto foi o melhor dos outros. Foi naquela corrida paralela que existia. Ele foi sim, o melhor. Mas eu acho que mais do que ser o melhor dos outros, para mim foi uma surpresa que ele fosse o melhor dos outros. E acho que pronto, este domínio inquestionável e esmagador do Pogačar acaba por camuflar um bocadinho essa excelente performance do colombiano. Sim, mas foi consistente também, é importante dizer, porque ele não tem grandes quebras. Teve ali um contrarrelógio mais... Mas ele nunca foi muito constante, ele sempre foi muito inconstante em contrarrelógios, especialmente os que não tenham... Mas ele até tinha estado bem no primeiro, mas pronto, era a subir também. Mas esse tinha ali uma subidinha, era quase ali a parte final era uma cronoescalada lá. Mas em contrarrelógios planos ele nunca tinha tido resultados famosos, portanto acho que não surpreendeu para ele. Mas tirando isso, que já sabíamos que podia ser uma etapa onde ele fosse perder tempo, ele foi super constante. Não o vimos a ficar para trás e a levar minutos, depois ter que recuperar. Pronto, foi ciclista que estava em boa forma, que se preparou efetivamente para o grande objetivo. E teve azar que o seu melhor gregário, o Lipovic, desistiu logo no início, que eles... naquela etapa da Europa tinham ficado os dois, ele tinha sido segundo e o Lipovic seguinte, e ele desistiu logo no início, quem sabe. Mas o Aleotti foi um gregário fantástico. Sim, mas o Lipovic acho que pela exibição dele talvez pudesse também fazerem os dois top 10, ou então eventualmente procurar lutar por alguma etapa, e foi um corredor que ficou, teve que abandonar cedo. Quem também teve muitos abandonos foi a equipa da Visma. Mas eles começaram antes. Exato. Eles desde que ganharam no mesmo fim de semana Paris-Nice e Terreno Adriático, começou a cair uma pecha alguém fez uma cumba sobre esta equipa, porque como disseste, começaram antes porque eram para vir com o Wout van Aert para ser não o líder, mas digamos o capitão, ter aquela liberdade que o Wout van Aert tem para tentar ganhar etapas de todos os jeitos e feitiços. Trocaram pelo Laporte, que nunca esteve propriamente neste giro. Jessing, que também abandonou na etapa 2. Depois Olavo Coitos venceu a etapa 9 e abandonou na seguinte. E para completar, o seu líder para a classificação geral, Ciano Brooks, que estava na luta pelo top 5. Aliás, eu cheguei a dizer, não sei com quem é que estava no final, acho que foi com o Rui, que estava no final da primeira semana, que
achava que o Luciano Huitebrook se iria atacar o pódio e ele desistiu no dia a seguir. Não sei se foi não sei se o vírus já estava instalado na equipa ou não. A verdade é a Visma, sempre uma equipa fortíssima. No ano passado venceu 3 grandes voltas e tem um plantel que é o que é, mas isto, quando a azar bate à porta, não há muito a fazer. Opa, é uma equipa que traz sempre uma responsabilidade muito grande por aquilo que foi o mito que criou o ano passado, para ganhar 3 voltas. Acho que é algo que nos próximos anos possivelmente não vamos ver a acontecer novamente. Se bem que há aí gente até, a vender que o Pogacar vai ganhar as 3 este ano. E olha, até se desenrascaram, porque até desencantaram um time Van Dijk Sprinter nesta parte final do giro, que ele ainda fez 2 top 5. E foram para fugas? Sim, mas é uma equipa que a determinada altura, e principalmente talvez ali nas 10 últimas etapas, a partir do meio do giro, resumiu-se a alguns fogachos do Tratnik e do Walter. Uma equipa que tem. Também não tinha muito mais, não sejas mau. É um facto. Mas não é muito mais corredores. Isto é assim, nós também podemos dizer que noutras alturas houve azar a bater à porta e não foi por isso que, das outras equipas, não foi por isso que tiramos valor àquilo que a Visma fez no ano passado. Este ano bateu-lhes o azar à porta, obviamente, mas acho que a equipa não era assim tão forte. Mas o Luciano Huitebrook estava muito bem eu acho que ele terminaria aqui provavelmente no top 5, talvez. No top 5 iria discutir esses lugares. Sim, mas repara, David, ok, eu posso aceitar essa questão do azar, e eu foi um dos que disse que até que na antevisão que o Huitebrook seria o camisola branca deste giro, o líder da juventude, mas eu faço o resumo e olhando agora no final deste giro, e uma equipa que traz 3 voltas, grandes voltas do ano passado, e chega a este giro com uma classificação geral que nem sei quem é o melhor deles, talvez o Walter. E de facto, com uma vitória do Cuij, nem mais vitórias conseguiram depois. Eu sei que houve uma redução brutal do número de corredores da equipa, porque por via desses azares todos e dessas desistências todas, mas fazendo uma análise muito fria daquilo que é a Visma neste giro, eu não retiro rigorosamente mais nada do que a vitória do Olaf Cuij. Desculpa a quem não gosta dessa análise, mas ainda assim não é nada mal. Ainda assim retiraram bem mais do que as é melhor do que a Intermarché, de facto. É melhor que a Intermarché. Intermarché, que é a Alpecin, que ficou com 8 ganhou. Não, foi o. Não ganhou. O Castilho que andou perto, certo? Andou perto, mas a Alpecin, que tinha aqui uma equipa que vinha a lutar por vitórias no sprint, e o Caden Groves entregou 0. Não, mas a Visma é uma equipa com uma responsabilidade maior. Acho que também fizeram aqui uma. Sim, mas eu acho que eles já tinham colocado, já se tinham recolocado fora desta discussão quando a start list era a que era, não é? Não sei, posso estar a ser. A equipa ainda assim não era fraca. Eu acho que não era uma equipa a nível daquilo que apresentaram o ano passado em todas as grandes voltas. Mas também é assim, eles também o ano passado puseram a bitola, é impossível, não dá para repetir, não dá, é mas impossível. Há uma responsabilidade, não há uma responsabilidade da equipa no pelotão internacional. Acho que por isso é que ganhar é fácil, mas manter depois a esse nível torna-se difícil. Eu percebo o que a Paula está a dizer, é que eles também não se propuseram propriamente a vir aqui e defender o título conquistado no ano passado. Não, de todo, David, claramente. E acho que a presença do Pogacar também acabou por afastar não só a gente da Visma, como de outras equipas, e por isso é que tivemos segundas linhas. Mas ainda assim, repara, eles traziam o seu melhor, não, eu vou dizer o seu melhor corredor para Gerais, tirando o Vingard, não, mas pronto, vá. A sua grande contratação da época. Certo. E o seu melhor seria sempre uma incógnita, não é? Digo, apesar de todos apostarmos no Huitebrook, acho que havia ali alguma dúvida se ele era capaz de manter aquilo que fez no ano passado na Vuelta, e que foi bom. E acho que foi isso que conduziu à contratação do Jumbo, deste jovem. Mas eu continuo a achar que a Visma tem uma responsabilidade que não lhe permite partir para um giro sem um homem à altura de Pogacar. Mas eles não têm mais, eles só têm um, eles tinham 2 no ano passado e agora só têm um. Só há outro. O GC Kuss acho que é um homem para bater o Pogacar. Estou a brincar, mas acho que podiam ter, obviamente tiveram um azar com o Huitebrook, mas acho que podiam ter encontrado uma maneira de fazer. Acho que se o Huitebrook tivesse terminado em quarto e o Olaf Koit tivesse ganho uma etapa, seria positivo. Era um ótimo giro. Mas pronto, avancemos, porque vamos falar aqui do... Acho que se eu disse que o Martínez foi a surpresa, talvez esta, já falamos dele, seja...
não sei se revelação é a palavra certa, porque nós apostamos quase todos nele para, pelo menos, uns para ganhar a camisola da Juventude, outros para estar na discussão. Mas eu acho que a maior surpresa para mim do António Tiberi, para além daquilo que a Paula já disse, o quão ofensivo ele foi de facto, e principalmente chegou a esta última semana, foi o único que, apesar da distância que tinha, mostrou alguma vontade de tentar assaltar ali algumas posições acima. Mas eu queria destacar os bons contrarrelógios que ele fez. Ele foi sexto nos dois. Talvez para o ano não sei qual é que vai ser a progressão também deste Tiberi, mas talvez para o ano o percurso do Giro queira ser feito um bocadinho mais à cara deste italiano, que sabemos que as organizações são quase, tirando a francesa, que agora não tem nenhuma nos últimos tempos não tem ninguém para quem possa fazer um percurso, digamos, muito favorável, mas as organizações gostam de ser favoráveis aos seus corredores da casa. Não sei, Eduardo, se concordas que Tibério poderá tentar nos próximos 2 anos, talvez, tentar aqui um assalto à vitória no Giro. Ele que foi por acaso, fica um dado, e já que estamos a falar de assalto à vitória no Giro, aqui para fazer uma comparação, foi o primeiro italiano a conquistar a camisola branca desde Fabio Aru, 2015. É assim, agora colocaste também uma questão que faz todo sentido, obviamente, mas eu sou daqueles puristas que não quero acreditar nessas coisas, não é? que facilitam a vida mal, sabendo que existe, obviamente. Mas se calhar, olhando aqui não será facilitar, é fazer um percurso, sim, mais bom, vai ter, se calhar, pôr um bocadinho mais de montanha na terceira semana. É um facto que ele mostrou-se bem na terceira semana. É um facto que temos visto também alguma oscilação em termos de, por exemplo, quilómetros contra relógio, etapas de montanha no Giro nos últimos anos. E obviamente não nos custará nada voltar a fazer essa variação agora para 2025. Acho que o Tibério é um ciclista que a determinada altura pareceu um bocado desligado pelo facto daquilo que também aconteceu e que sabemos. Esta mudança para a Bahrein fez todo sentido. Acho que é um ciclista que neste momento é melhor, mostrou uma consistência neste Giro que eu achava, apesar de sempre pensar que poderia fazer uma boa classificação geral, mas achei que a determinada altura podia passar alguma dificuldade face a essas 3 semanas de grande volta, mas acho que foi precisamente na terceira semana em que ele mostrou o melhor nível. Ele que na primeira e na segunda semana perdeu ali algum tempo em 2 etapas, mas que acabou depois por recuperar nesses contrarrelógios excelentes que fez. Acho que é um ciclista, se continuar a evoluir desta forma, como dizias, acho que pode ser uma das, porque existem aí outras que vamos falar a seguir, mas pode ser uma das esperanças italianas para os próximos anos. Agora precisa de facto de evoluir e de ser consistente, algo que também é um facto, ainda não vimos o Tibério a fazer, por isso acaba por ser uma incógnita. Eu acredito que sim, acredito que é um ciclista que vai evoluir e que está numa boa estrutura, por isso, aliás, porque também tem ali bons ciclistas a acompanhá-lo, já mais veteranos, por exemplo o Caruso, o Pello Bilbao, que podem de alguma forma também ajudá-lo a crescer. E se de facto ele crescer, acho que pode ser uma boa esperança para a Itália para os próximos anos nas grandes voltas, não numa primeira linha, diria eu, mas numa segunda linha que sem os habituais ciclistas mais fortes, aqueles que estão a um nível mais alto como o Pogačar, se acontecer um giro desses em que Pogačar, Vingegaard não vão lá, acho que pode ter uma palavra a dizer se continuar a crescer da mesma forma. Paulo, o que achaste deste António Tibério? Foi uma surpresa para ti este 5º lugar, ou foi mais, como já tocamos, foi mais até pelas exibições do que propriamente o lugar em que ficou no final? Sim, eu acho que o lugar em que fica no final acaba por não surpreender. Como vocês disseram, já era apontado para ser um dos homens que poderia fazer um top 10 sólido neste Giro, e fez. Eu acho que acaba lá está por ser um destaque, porque foi uma pasmaceira tão grande, tirando Pogačar, obviamente, que as iniciativas que ele foi tendo acabaram por chamar a atenção sobre ele, e lá está, e ganha a classificação da Juventude, que também não é um pormenor, é uma classificação importante e que demonstra qualidade.
por isso não acho que seja uma grande surpresa, mas acho que efetivamente foi um bom giro nesse ponto, ou foi um excelente giro para os italianos, porque não só António Tiberi faz top 5, ganha uma classificação secundária, como tivemos aí outros italianos a dar nas vistas, não é? Nomeadamente o Júlio Pellizzari, que até aquela foto, voltou a foto que ele tem há uns 4 ou 5 anos atrás, ele tinha pai 15, né? Que ele tem 20, portanto 15 anos, um adolescentezinho ao lado do seu ídolo Pogacar. E depois agora tem uma foto em cima de uma bicicleta no Giro de Itália, ou seja, do seu próprio país, na roda do Pogacar. Portanto, não são muitos os que possam dizer que têm fotos deste giro na roda do Pogacar. Portanto, acho que nesse ponto, como dizias, foi um bom giro para os italianos. O Júlio Pellizzari, duvido que algum dia venha a ser uma grande esperança na classificação geral, porque parece-me que o contrarrelógio não é efetivamente o forte dele, a julgar pelo histórico até aqui. O facto de correm rumores de que já terá assinado pela Bora, acho que é ótimo para ele, acho que é uma excelente estrutura para ele estar cada vez mais, e particularmente agora, né, com a nova injeção de capital por parte da Red Bull. Acho que efetivamente a Bora está aí para nos próximos 4, 5 anos ser efetivamente um peso pesado. Já era uma excelente equipa, ali atrás se calhar lá está da Visma, da UAE, mas acho que agora é claramente um dos pesos pesados do ciclismo, e aí tem uma excelente estrutura para este miúdo se poder desenvolver, tem 20 anos, demonstrou aqui valor, portanto, e os italianos também estavam disto. Acreditas que ele poderá ganhar asas na nova equipa? Acredito que possa melhorar em muito os contrarrelógios, o que, olhando aqui para os resultados, ele parece-me que é mesmo algo que joga efetivamente contra ele, e com isso vai ter equipamento melhor a nível de contrarrelógio para poder, com a Specialized, pode fazer também evoluir nesse aspecto. Desculpa. Sim, não, é um input interessante, que efetivamente faz todo sentido. Aliás, nós já vimos a discutir aqui um bocadinho, em tom de brincadeira, a questão da Decathlon, que trouxe à G2R aqui um boost, não só um upgrade visual, que deixaram os calções castanhos, mas em termos de material, e os próprios ciclistas, né, e vemos a equipa praticamente a mesma, e têm tido muito melhores resultados, e muitos apontam efetivamente esse upgrade a nível do material como um dos principais fatores dessas conquistas. Portanto, acredito que sim, que também possa beneficiar desse maior apoio técnico e até da experiência dos próprios diretores de equipa, e claro, dos colegas, né? Porque depois vai ser colega de Roglic e Jai Hindley, 2 homens que venceram um giro cada um nos últimos 4 anos. Portanto, acho que é ótimo para o miúdo, é um grande talento, e podemos aqui esperar algumas coisas interessantes dele. Agora, em termos de voltista e de possíveis sucessores de Vincenzo Nibali, parece-me claramente que o Tiberi é o melhor posicionado. Se vai lá chegar ou não, não sei. Acho que ainda me falta ver se efetivamente aprendeu alguma coisa com os erros da juventude, e se vai ganhar cabecinha o suficiente para se manter, porque isto não é só ter pernas, também é preciso ter cabeça, e se há coisa que Pogacar e Remco Evenepoel, por exemplo, demonstram isso muito bem, é que é preciso ter mentalidade de campeão e ter a cabeça em cima dos ombros. Não, mas eu não me estava só a referir a esse ponto, a esse episódio em particular. Acho que falta maturidade até em alguns momentos de corrida, e depois quando começas a ser um ciclista mais em foco, tens outro tipo de pressão mediática e afins, e é importante também perceber como é que ele vai lidar com isto ou não. Foi a primeira grande volta em que ele também correu para discutir a classificação geral. Certo. Mas lá está, num giro onde, apesar de tudo, estava a priori entre os favoritos para ganhar a branca, claro, e para fazer um bom resultado, mas também não tinha esse peso nas costas, não tinha uma obrigação. A partir de agora vai ter. A partir de agora, depois de fazer um excelente giro e de ganhar uma classificação secundária no Giro de Itália, vai ter outro tipo de obrigações à partida, percebes? Não sei, esperar para ver. Vamos mudar e vamos falar de algo que já falámos hoje, foi de sprints. A Paula já trouxe aqui à conversa, e
numa malha Ciclamino que Jonathan Milan leva para casa sem grande contestação, porque ele quando não ganhou deve ter ficado sempre em segundo, não sei, não, ou foi o primeiro do grupo, mas realmente ele, para além de 3 vitórias, tem 3 segundos lugares, por isso nas etapas que chegaram ao sprint ele teve lá em todas, quando não ganhou foi segundo, e em Luca foi quinto, que foi o primeiro do grupo do pelotão, porque chegaram 4 em fuga, por isso 3 não, desculpa, 4 segundos lugares, ou seja, absolutamente as 3 vitórias do Merlier e a vitória do Olav Kuch. Sim, exatamente. E o Merlier, que também venceu 3, conseguiu fintar, digamos assim, o Milan durante 3 vezes, o que, diga-se, tem muito mérito, porque não foram todos que o conseguiram fazer. E, não, foram literalmente 2. Ele e o Kuch. Também que ajudou a que a Soudal fosse uma das melhores equipas deste giro. Não só ele, Alaphilippe, Jan Hirt, que coleciona aqui mais um top 10 no giro. Ele fez um top 10 à Aimar Zubeldia, sem ninguém dar por ele. Mas voltando aqui aos sprinters, Milan acho que sai com este estatuto ainda mais reforçado de ser um dos melhores sprinters do mundo. Falta agora provar-se no Tour de France, mas acho que depois de 2 malhas Ciclamino conquistadas em sequência e outras exibições que nós vimos fazerem, que nós ouvimos fazer em outras etapas, por exemplo o Tirreno Adriático, onde ele conquistou 2 etapas e estava o Jasper Philipsen, não há muitas dúvidas, estamos perante um portento do sprint, Eduardo, e agora só queremos vê-lo frente a frente com o Phillips. E espero que a perder sempre. Não, mas não posso mascarar o meu favoritismo pelo meu ciclista favorito. Agora a questão é, parece-me que ele tem sido muito dominador em casa, ok? Falaste no giro ano passado, tivemos este giro, tivemos o Tirreno Adriático, e eu de facto quero vê-lo aprovar-se num tour, a ver porque assim, o domínio dele no giro, apesar de não se ter materializado em mais vitórias do que neste caso o Merlier, acho que é inquestionável. Acho que pura velocidade, a forma como ele muitas vezes partia de trás e quase que a partir a bicicleta completamente, mas chegava lá à frente com uma potência e uma velocidade poucos têm. Temos aqui um ciclista que tem todas as características para ser um grande sprinter. Tem grande ele é. Uma estrutura corporal fora do normal. Por isso acho que em termos de giro, e se ele continuar a apostar no giro nos próximos anos, vai ser um ciclista que vai atingir muito rapidamente 10, 12, 14, 15 vitórias. E mais malhas Ciclamino também vai ter no seu palmarés. Agora, este domínio no giro, eu quero vê-lo realmente aprovar-se no Tour, e ver perante outros ciclistas com uma corrida totalmente diferente em termos daquilo que é a preparação do sprint, um nervosismo diferente, uma pressão diferente, em que o facto de falhar um sprint tem um impacto brutal. Quero ver se este comboio que funcionou tão bem no giro da Lidl Trek se vai realmente também portar-se da mesma forma no Tour. Estás a ser injusto, ele nunca vai ter este comboio no Tour, eles no Tour vão com outros objetivos. O Milan não precisa de 4, 5 ciclistas à frente dele. Quer dizer, o Jasper Philipsen pode ir com uma equipa quase toda ali direitinha à medida, só para fazer literalmente comboio, para ter Mati Van Der Poel lançador, e o Milan que se desenrasque, não é? O Milan também pode ter o Pedersen, por exemplo. Eu ia falar nisso, mas acho que o Pedersen vale 3 ou 4 lead-outs de qualquer equipa. Mas acho que o Pedersen também deverá ter as suas próprias expectativas no Tour. Não me parece que vai estar muito talhado para andar a trabalhar para o Milan. Contudo, acho que vai ser uma disputa muito interessante. Com isto, atenção, não sabemos quando é que será esta. Parece que este ano suponho que não será, porque eles vão focados na classificação geral, não será este ano. Até seria engraçado, porque um tour começa em Itália, apesar de começar com etapas acidentadas. Se fosse um início com uma etapa ao sprint, se calhar ele estaria lá. E não tem Paris também, não é? No final, que é sempre sim. tentador para um sprinter. Toda a gente quer ganhar lá, mas
Quero vê-lo rapidamente a testar-se com estes. Não é que os nomes no giro fossem pequenos, porque estavam lá. A maior parte Só dos faltava melhores é um lá o facto. Philipson, quase, não é? Sim, só faltava lá o Philipson eventualmente e o Caleb Ewan também, que não chegou aí. Pensei que ias dizer o Dylan Groenewegen, não, Caleb Ewan mesmo. Mas sim, o Estar a Dylan faca. Groenewegen também faltará um bocadinho. Falta o Fabio Jacobsen também melhor, que eu acho que o homem ainda não está morto, apesar de muita gente já lhe estar a fazer o funeral. E o Demar. O Demar também, no Tour também é sempre a casa dele para vencer agora. E o próprio Cavendish, que já não vai correr com ele, pois é o último ano, já não vai dar, mas acho que ele tem que se testar no Tour. Gostava mesmo muito de ver o Milan no Tour, não será este ano obviamente, mas no próximo ano quero ver essa batalha com o Jasper Philipsen, porque de facto também é verdade, e devo dizer que no terreno o Milan a jogar em casa foi mais forte, coisa que eu achava que não ia ser. E devo dizer, acho que não há dúvida nenhuma, ele foi o melhor sprinter, apesar de só ter ganho não, mas ter ganho tantas como a Merlier, não houve um domínio absoluto, porque acabaram por dividir ali as vitórias. Acho que foi o melhor, acho que pelo menos naquilo que eu vi pareceu-me sempre ser o melhor. Eles punham os números cá Sim, fora, até das etapas em que ele perde, lá, é uma coisa absurda. Sim, fiquei muito desiludido com o Caden Groves, achava que ele ia envolver-se nesta batalha, apesar do segundo lugar na Ciclamino, o que prova alguma consistência, mas acho que falhou redondamente naquilo que eram as expectativas da equipa e as próprias dele, porque não me pareceu nunca capaz, apesar de alguns segundos lugares, nunca me pareceu ser capaz de ser mais forte que os outros naquela reta final. Olha, mas por outro lado, tem que acho que o que tu estás a dizer, o que vocês estão a dizer, não deixa ninguém indiferente. Este domínio que os números comprovam e estas vitórias, e quando não era vitória em segundo lugar, do Milan também comprovam. Por outro lado, acho que há também que dar muito mérito ao Merlier, porque ele, para vencer o Milan, teve que fazer sprints perfeitos, não só na velocidade, mas acho que em aproveitar cada deslize do Milan, e não sei se também eu não lhe vou chamar excesso de confiança, mas o Milan já percebeu que consegue fazer excelentes recuperações e às vezes, ou seja, e era preciso a Soudal fazer preparações perfeitas, deixar o Merlier no sítio certo para ele conseguir vencer, e viu-se, por exemplo, isso no dia de ontem, em que a chegada a Roma tinha ali uns 200 metros em paralelo, e ele, que não é nenhum nabo, percebeu que tinha que ser o primeiro a lançar-se para vencer. Ele conseguiu ali, ou seja, mesmo não sendo o mais forte, o sprinter mais forte, conseguiu pela sua astúcia, pela sua técnica, sacar três vitórias, e diziam que ele só vencia uma de cada vez, que até agora tinha sido assim, que não conseguia vencer mais que uma nas grandes voltas, e até tinha só vencia na primeira semana. E até tinha dificuldades em terminar, e venceu duas nesta terceira semana, e esteve em excelente nível, Tim Merlier, para levar para casa três vitórias. E falando agora dos homens que foram animando a corrida, né, também nas etapas onde as fugas, já falamos um bocadinho do Pellizzari quando falamos ali de italianos, mas eu acho que temos falado aqui daqueles que foram os mais atacantes deste giro. Alaphilippe, que voltou a vencer, Steinhauser, que também esteve muito bem, Pelayo Sanchez, que foi também um dos mais atacantes e venceu uma etapa. Depois o outro que acho que depois se ele não tivesse vencido a primeira etapa, se calhar provavelmente tinha vencido outra à frente, mas depois de vencer a primeira etapa, o Narvaez depois acabou muitíssimo marcado também pelos seus adversários, mas acho que também foi um giro muito bom para estes homens, apesar de terem sido caras para sair daqui com uma vitória. Foi para caro. Eles foi muito bom, lá está, porque foi caro, mas eles acabaram por conseguir pagar, a maior parte deles não. Sim, mas era o que foi, como estava a dizer, foi caro sair daqui com uma derrota, porque nem pouca gente conseguiu vencer em fugas. Mas lá está, até nisso, reparem, mas até os nomes que tu estás a dizer agora, e bem,
acabaram por ser os homens que ganharam, porque depois os homens que ganharam, como o Alaphilippe, o Narvaez, o Pelayo Sanches e fins, acabaram por também ser os homens que mesmo nas fugas foram dando mais animação. Houve muita gente a passar ao lado deste giro. Era esse o meu ponto também no início, percebes? Porque até naquilo que foi as fugas e as tentativas de etapas, acabaram por ser muitos mesmos corredores, percebes? E eu esperava um bocadinho mais de toda a gente que não dá para agachar. Olha, o outro que falamos, o Evan Coscio, que também teve muitas vezes em fuga. Sim, eu percebo o que tu estás a querer dizer. Mesmo quando íamos para fugas, os cromos eram mais ou menos sempre os mesmos. Eram sempre os mesmos. Faltou aqui ver um bocadinho de variedade. A Astana também tentou algumas vezes, quer com o Scaroni, quer com o Velasco, mas o Alaphilippe acabou por ganhar o prémio de super combativo, mas quem foram assim os corredores que despontaram para vocês nesta questão nas lutas, nas fugas? É assim, para mim o primeiro que eu quero destacar é o Steinhauser. Eu acho que tinha sido a Sofia, eu já não sei, alguém, mas acho que foi a Sofia, que tinha falado nele e já apontado que era um ciclista que ela já tinha, que tinha expectativa de ver o que queria fazer, porque é um ciclista jovem, não é? E estava a fazer uma boa época, e a verdade é que chegou a este giro e provou efetivamente que está numa excelente forma, está a fazer uma excelente época. E acaba aqui depois de numa etapa, lá está, ele tentou numa etapa, não conseguiu, mas depois voltou a tentar e acabou por triunfar, e o Pogačar vinha atrás dele, portanto não era qualquer um que ia atrás dele, era o Pogačar, e ele acabou por conseguir vencer na mesma, e para mim foi totalmente merecido, porque lá está, não só foi dos homens que mais tentou, mas também mostrou efetivamente que era dos que estava em melhor forma deste giro, e para mim acaba por ser aqui um prémio muito merecido, e também por aqui uma continuação e uma coroação, se assim quiserem dizer, de uma época que efetivamente para mim está a ser excelente, e está-me a surpreender, porque eu não tinha muitas expectativas sobre Steinhauser um pouco antes deste giro. Algumas, lá está, porque não que eu tenha dado conta, né? Mas vocês foram falando e eu, ok, fui ver, sim senhora, vamos lá ver o que vai fazer neste giro, mas para mim isso é bem melhor do que a encomenda, e acho que foi aqui uma excelente prestação. Eduardo, tivemos, para além daquela, acho que, não sei se também não entra como uma das melhores etapas, aquela qual a Alaphilippe venceu, e aquela fuga de mais de 100 km. Mas tivemos, como falaste, outros nomes. Tu falaste logo do Pelayo Sanches, até porque a vitória dele foi extremamente surpreendente. Tenho que confessar que olhava para o Pelayo Sanches naquela estrutura da Movistar e mesmo reconhecendo algum valor, não via evolução, não via crescimento. E eu acho que ele teve fantástico neste giro. Foi, na minha opinião, independentemente de termos um Alaphilippe que foi fantástico, tivemos Geschke, tivemos Storer, que estiveram muito bem nas fugas também. Entre outros que estou-me a esquecer agora, mas também lá estiveram. Conchi, por exemplo, que também esteve quase sempre lá nas fugas e apresentou-se a bom nível. Mas eu acho que o Pelayo Sanches foi definitivamente o super combativo, não pelo número de quilómetros que fez sozinho, mas pela forma como se apresentou nas fugas, a forma ofensiva como correu, muitas vezes as pontes que fez de um grupo para o outro, nós vimos-lo a fazer isso 2-3 vezes de uma forma quase, diria que simples, também era a força que ele levava, e acho que isso permitiu também que a Movistar acabasse por não passar aqui ao lado deste giro, porque o Quintana, apesar daquela tentativa que não resultou, acabou por possivelmente ficar um bocadinho aquém daquilo que esperávamos, que era vencer uma etapa. E acho que o Pelayo Sanches foi o melhor homem da Movistar e foi uma grande surpresa neste giro. Acho que teve num nível altíssimo e gostava mesmo, honestamente, que ele mantivesse este nível, por exemplo, já na Vuelta, que muito possivelmente ele vai participar, para ver se de facto ele continua a evoluir, porque ainda é um ciclista jovem. Mas acho que a forma como ele fez algumas pontes nas fugas em que esteve surpreendeu-me muito. Acho que ele estava mesmo fortíssimo, estava numa forma fantástica.
Aliás, ele já, se bem se lembram, na volta do ano passado já tinha estado em grande nível. Até houve uma etapa em que ele, numa fuga, fez terceiro, só ficou atrás do Wout Poels e do Remco Evenepoel. Não foi pouca coisa, digamos assim. Mas esse era o Pelau. O Pelau é Eu quero aqui destacar outro nome que o Eduardo já disse e eu já me ia esquecer. E eu tinha aqui apontado, mas que é o Michael Storer. O Michael Storer faz um giro absolutamente incrível, particularmente tendo em conta a equipa em que está inserido, não é? Para a Tudor foi aqui uma estreia em grande, porque o Michael Storer não só foi protagonista, lá está, por andar em fugas, mas mesmo nas fugas em que esteve, que depois foram apanhadas, que foram muitas, né? Porque já ganhou 6 etapas, ele foi-se sempre aguentando, ou quase sempre aguentando com os melhores deste giro, e por isso é que acaba no top 10, o que para mim também é um prémio bastante merecido. É verdade que acaba a mais de 20 minutos de Tadej Pogačar, mas também quem não é? Acabaram todos a muitos minutos de Tadej Pogačar, portanto, mas dentro daquilo que foi este giro, o Storer, por exemplo, acaba em 10º e o Bardet acaba em 9º, mas a nossa percepção é o Bardet foi uma desilusão e o Storer fez aqui grande giro. Mas particularmente, também queria destacar particularmente pela questão da equipa e pelo projeto Tudor, que é um projeto muito interessante e parece muito bem sustentado, e isso também é muito importante, particularmente nesta fase em que ouvimos volta e meia sobre equipas com dificuldades em pagar salários e coisas deste género, e o projeto todo parece-me um projeto muito bem estruturado e que pode dar aqui a sustentabilidade que os ciclistas precisam, por isso fiquei contente com este desempenho. E se calhar, desculpa Paulo, se calhar este top 10 acabou por ser melhor que encomenda, não é? Porque eles partem para este giro à procura de uma vitória com o Dainese, com o Trentin, eventualmente o Mayhofer também, que já tinha vencido na volta ao Algarve, e acabam por levar, se calhar, não sei, mas eu, para mim, um top 10 eventualmente estará ao nível de uma vitória de etapa, não sei, mas diria que saindo daqui com uma prenda se calhar melhor que o que esperavam, e isto também demonstra consolidação do projeto. Pois é isso, eu acho que a expressão-chave é essa, consolidação. Se calhar o terem ganho uma etapa seria, não sei se vale mais ou menos, não consigo dizer. Agora, o facto de terem sido aqui com o top 10 é uma consolidação, e acho que essa é a palavra-chave aqui, uma consolidação do projeto, que até permite, se calhar, até outros corredores que eles estão no mercado para contratar, não é? E fala-se que inclusivamente têm interesse em contratar o Julián Alaphilippe, por exemplo, e o facto desta consolidação deste projeto também lhes permite demonstrar a ciclistas que estão no World Tour, não é? Porque esta não é uma equipa de nível World Tour, que esta pode ser a Alpecin de há uns anos, não é? Que também foi sendo uma equipa que não era o World Tour, mas era a mesma coisa, não é? Tanto que depois, quando chegou antes de chegar ao World Tour, já se discutia até o facto de essa equipa se calhar já devia ter tido o estatuto há mais tempo, mas à parte disso, é como disse, para mim é isso, a palavra-chave é, acertaste na mousse, é consolidação do projeto, e que eu espero ver as etapas seguintes deste projeto nas outras grandes voltas. Sim, eles por agora não têm convites para mais nenhuma, mas lá está, o facto de terem feito o que fizeram também permite depois que os outros organizadores, que neste caso também é só um, não é? Porque quem organiza o Tour e a Volta é o mesmo, que lhes abra as portas. Claro que é mais fácil o giro do que se calhar do que o Tour, de certeza, não é? E mesmo que a própria Volta, com muitas equipas espanholas e afins, mas espero que consigam, porque acho que é uma equipa que merece e que tem nomes também, lá está, o Storer, da Dainese, como aqui falamos, que também merecem estar nestes palcos. Não sei se querem deixar alguma nota final de mais algum corredor, pelo positivo, pelo negativo, mas eu quero deixar uma nota para os nossos patronos que nos acompanharam neste podcast especial para patronos pelo 3º ano consecutivo. Foram, apesar destas mudanças todas que fizemos, foram fiéis e mantiveram-se connosco, e só temos que lhes agradecer e dizer que no Tour estamos de volta para fazer aquilo que sabemos fazer melhor, que é dizer bacuradas sobre ciclismo.
dar aqui só algumas notas. Durante esta semana continua a haver ciclismo. O Wout van Aert regressou às corridas para já correu a voltar à Noruega, e houve a Ride London Classic do World Tour feminino, com vitória na geral da Lorena Wiebes, corredora da SD Works, que venceu a geral e venceu todas as etapas. Eram 3 etapas ao sprint, ela venceu todas também. Nada de novo no que a SD Works diz respeito. Tinha só como lançadora a campeã do mundo, Lotte Kopecky, por isso não há muito, não era propriamente a tarefa mais difícil do mundo, sem lhe querer retirar méritos. Primeira, Lorena Wiebes; segunda, Charlotte Kool; e terceira, a própria Lotte Kopecky, nesta corrida no Reino Unido, que pertence ao World Tour feminino. E para a semana as coisas já começam a encaminhar-se para o Tour, porque Critério Dauphiné começa dia 2, que é o próximo domingo. Por isso, não há tempo para respirar durante esta semana. É uma semana mais calma. Há aqui algumas clássicas, talvez com destaque para o Mercantour, que é uma clássica ali na zona dos Alpes, onde já estarão alguns trepadores, especialmente das equipas espanholas, das equipas francesas. E há também, deixa-me só dar aqui um destaque para uma prova que não tem transmissão, mas que é interessante, que é a Corrida da Paz de Sub-23, onde estará a seleção portuguesa encabeçada por António Morgado, que será provavelmente um dos candidatos à discussão desta corrida, que é uma das mais importantes do calendário Sub-23, apesar de estarem à partida outros nomes que também correm no World Tour, por exemplo o francês Alexis Faure-Prost, que corre na Intermarché. Também vai estar o Paul Manier, que corre na Soudal Quick Step, e que este ano já colecionou 2 vitórias. Vai ser ainda a start list não está concluída, mas vai ser uma corrida interessante. Vai ser a primeira vez que vamos ver o António Morgado este ano a correr no escalão sub-23, sem ser nos elites. Vamos ver também como é que ele está contra os adversários da sua idade, se bem que, como já vimos, haverá muitos adversários que, tal como ele, já são do nível World Tour, mas de relembrar que ele, se não me engano, no ano passado ele venceu aqui a última etapa desta corrida, mas ficou fora da discussão pela geral. Deixa-me só confirmar. Não, estava a confundir com outra corrida do Sub-23, que é a World Nations Classic, que foi aí que ele venceu uma etapa. Mas pronto, fica dada essa nota para também acompanharem nas redes sociais, porque certamente não vão passar ao lado de todas as páginas que acompanham o ciclismo os resultados desta prova, ainda mais se o Morgado estiver em destaque. Quanto a nós, voltamos para a semana para falar de mais ciclismo. Esta semana vai ser para recuperar um bocadinho as forças, porque isto 3 semanas consecutivas sempre a fazer podcasts também não dá com nada. Também nós gostamos, mas também ficamos um bocadinho cansadinhos. Por isso, meus amigos, descansem muito durante esta semana e aproveitem. Como a Paula disse, há um feriado, vocês vão ter fim de semana prolongado. Passei muito. Divertido.